Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje novamente reunidos em teu nome para absorver cada vez mais conhecimento, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão que disponibilizou, de ter tirado esse tempo para estar aqui hoje buscando cada vez mais conhecimento. Abre a nossa mente, coloca o conhecimento dentro da nossa mente, abre os nossos corações para ter aceitação para esse conhecimento. No nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Tá bom. Tá. Então, gente, o assunto de hoje vai ser mais ou menos o mesmo da aula passada, tá? Porque abaixa um pouquinho, tá com muito retorno, eu acho. Tá dando um troço aqui. Bom, agora tem que aumentar um pouco. Som. Isso. Então, o que acontece, gente? Eu não posso... A nossa ideia aqui é evoluir muito, progredir muito devagar, né? Na medida em que eu ver que os entendimentos, os corações estão sendo transformados, né? Não adianta, isso aqui não é um curso, né? Eu não vou avaliar vocês de maneira alguma, mas de maneira formal, né? Oi? Eu não, mas sim, tá no limite do tolerável, né? É. Podemos ir? Tá bom aqui. Tá bom. Tá. Então eu falava que a gente vai evoluir só aqui, né? Na medida em que eu notar uma transformação do entendimento de vocês. Não vou evoluir, começar a falar de outro assunto, né? Se eu não notar que as atitudes de vocês, o modo de ver as coisas não se transformou, né? Mas eu vi que já começou a transformar, né? Então, mas eu creio que a gente pode ainda ficar um pouco mais, se deter um pouco mais, né? Nesse tema, que há muito ainda para a gente tirar dele e muito que perceber ainda para vocês nele, tá? Então, se vocês se recordam, na aula passada eu estava falando que para a gente, no tema da felicidade, né, concernente ao tema da felicidade, não adianta a gente procurar a felicidade sem antes ter o órgão, digamos assim, a faculdade em nós que é capaz de fruir da felicidade. Assim como para fruir de uma coisa visual, por exemplo, da beleza de alguma coisa visual, você tem que ter visão. Se você não tiver a visão, não adianta você procurar nada, né? E, igualmente, para você fruir da felicidade, você precisa do órgão com que se frui da verdadeira felicidade. Que órgão é esse? Vocês lembram? O espírito. Que outro nome que a gente deu a isso? Coração, a intimidade, coração, o espírito, isso mesmo. Então a gente precisa ativar ele, esse órgão em nós. Esse é um órgão que por causa do pecado, em virtude de nós nascermos no pecado, né? Sermos concebidos dentro do pecado, é um órgão que está adormecido em nós. E a gente precisa, tal como um médico, né, um enfermeiro ir lá e desfibrilá-lo. Desfibrá-lo, não sei como é que se fala. Usar um desfibrilizador, né, para ressuscitar ele. Entendeu? Então, um choque mesmo, né? Dá um choque para que esse órgão ressuscite, né, se desenvolva e possa fazer o que ele faz. Tá? E nesse particular, né, eu falei que um dos primeiros dados, né, para a gente começar a se lembrar, para a gente começar a ativar esse órgão em nós, né, é nós sondarmos dentro de nós, examinarmos dentro de nós, da nossa memória, as memórias que nós temos daqueles momentos em que o universo se abre e parece que há algo espiritual no universo. Parece que as coisas já não são mais terrenas, as coisas são espirituais, né?
E eu trouxe o texto do William Wordsworth aqui, né, o poema, em que ele narra precisamente isso, né, aquelas verdades que despertam para jamais morrer, como ele fala. É essas verdades que a gente está buscando aqui. Esses vislumbres do verdadeiro ser, que por vezes nós acessamos, né, aqui ou ali. Às vezes acontece de 2 em 2 anos. Se você lembrar bem, você vai perceber que não foi mais de 10 vezes na sua vida que aconteceu isso. E acontece com intensidades diferentes também, né? Então vamos ler um pouquinho o texto do William Wordsworth de novo, e para a gente se lembrar um pouco. A poesia, gente, não adianta você explicá-la, não adianta eu explicar a poesia, né? Adianta eu explicar o nível verbal. Se você não consegue passar do nível verbal, não consegue entender o nível verbal, né? Aí uma explicação é cabível, né? Mas ou o poema fala por si mesmo, ou ele não fala nada, tá? Você só ouçam, tá? Não precisam ler, só ouçam, prestem atenção, só. Se trata, né, do poema dele chamado Auspícios da Imortalidade nas Memórias da Primeira Infância. Auspícios são sinais, né? Sinais da imortalidade nas memórias da primeira infância. E ele fala assim: não é por esses, pela inocência e pela liberdade da infância, né? Ao longo do poema inteiro, ele vinha louvando a inocência da infância, a liberdade, né? O fato, ele se lembra de que ele quando ele era pequenininho, ele era livre, ele ficava fingindo que ele era um ator, aliás, ele se lembra que ele era como se fosse um ator, né? Que tem a liberdade de se imaginar em todos os papéis, né? Essa liberdade, essa inocência da criança, né? Inocência, a criança, ela simula, ela gosta de emular, né? Uma vida adulta. Vocês já viram isso? Gosta de brincar de policial, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, né? Então todas essas coisas da infância, ele vinha se lembrando aqui, né? E isso é maravilhoso, é muito bom. Só que ele pausa aqui agora, ele fala assim, ó, não é por esses que eu entoo uma canção de graças e de louvor. Ou seja, não é por esses... Ah, você colocou lá? Não? Esse pessoal tá muito rápido, né? Então, não é por esses que eu entoo uma canção de graças e de louvor. Não é por essas coisas que eu vinha tratando antes que eu estou escrevendo esse poema. Não é isso que me faz realmente louvar e entoar uma canção de gratidão pela minha infância. Por que que é? Qual que é o motivo dele escrever esse poema? Mas por aquelas perplexidades obstinadas vindas dos sentidos e das coisas exteriores. Cintilações que nos escapam, sonhos que se dissipam, pressentimentos sem nome de uma criatura que vagueja por mundos não concretizados. Altos instintos diante dos quais a nossa mortal natureza estremeceu feito coisa culpada e surpresa. É por aquelas primeiras emoções, aquelas memórias fantasmagóricas, as quais, seja lá o que forem, são ainda a luz manancial de todo o nosso dia, são ainda a luz mestra de todo o nosso enxergar. Elas sustentam-nos, afagam-nos e têm o poder de fazer os nossos ruidosos anos parecerem momentos no ser do eterno silêncio. Verdades que despertam para morrer jamais. E que nem ócio, nem empresa alucinante, nem homem, nem garoto, nem tudo quanto está em guerra contra a alegria, é capaz de abolir ou de destruir totalmente. Por isso, numa estação de bonança, por mais distantes que estejamos da costa, nossas almas avistam aquele mar imortal que nos trouxe até aqui, e podem num relance viajar até lá, e ver as crianças brincando no litoral, e ouvir as poderosas águas a estrondear eternamente. Então, não adianta eu explicar o poema, né? Só vocês lendo de novo e deixando o poema impressionar vocês. Impressionar, né? Então, mas vocês podem notar aqui que ele fala, né? Eu já falei lembra aula passada eu falei os nossos ruidosos anos parecerem momentos no ser do eterno silêncio. Lembra que eu falei que os nossos anos são ruidosos, barulhentos, cheio de agitações, cheio de tempos diferentes. Eu mencionei
né? Aquela época que eu fiquei sem moto, eu peguei Covid, meu pai morreu, aconteceu 700 coisas no ano passado, né? Que foi assim, isso é o ruído ao qual o William Wordsworth aqui está se referindo, né? Então, mas essas verdades, elas são estáveis. Por cima, em toda a agitação alucinante, angustiante da nossa vida, existe esse outro. É exatamente como o sol acima das nuvens quando tem um temporal. Vocês já viram? Quando tem uma tempestade, o avião, por exemplo, ele levanta voo e dá uma tempestade gigantesca, né? Raios, trovões, saraiva, chuva, vento, né? Aquele negócio todo, turbulência, né? Aquele ambiente turvo, cinzento, né? Da água, não dá cerrado, não dá para ver nada à frente, e o avião irrompe para cima das nuvens. O que acontece? Tá o sol, o céu azul, o sol impávido e colosso, resplandecente, tudo calmo. Esse é um símbolo muito apropriado disso, né? No nível natural, só existe a tempestade, a agitação, a angústia, e acima da nuvem está aquela bonança eterna, a beleza eterna, aquela paz eterna. É exatamente disso que ele está falando aqui, né? Existe o teu coração, ele está se referindo ao coração aqui, à intimidade, né? Nesse lugar, tá, espiritual, que é onde teu verdadeiro eu habita, ele não é de maneira alguma afetado por nenhum acontecimento terrestre. E se você perceber, o que é o mais lindo e mais emocionante, é que quando você entrar em contato com o teu coração, você vai perceber que aquela pessoa que aos 8, 9 anos de idade acessava o coração e ia para aquele ambiente acima das nuvens, que é eterno, esse ambiente eterno, quando você está com 30 anos e acessa ele de novo, você é a mesma pessoa, você não mudou nada. Quer dizer, nesse ambiente não existe tempo. Vocês percebem? Ele é sempre o mesmo. Ele está acima do tempo. É a eternidade. Então você vai ver que essa estabilidade, esse universo eterno, imutável, ele é a sustentação de toda a tua vida. Ele permeia a tua vida inteira. E é nele que você pode achar alguma coerência para a sua vida. Não existe, não tem como achar coerência, sentido para a sua vida fora disso, na agitação, na tempestade. Não tem como. No mundo natural, no mundo da tempestade, o que vai haver é uma agitação após a outra, angústia após angústia, até você morrer. Só vai acontecer isso. Às vezes está um pouquinho melhor, está um pouquinho pior. Aí daqui a pouco tu tem mais dinheiro, mas aí tu não tem saúde. Às vezes tu tem saúde, mas aí tu está descontente com outra coisa. É assim. Então, nesse nível natural, cara, você vai ter angústia após angústia, batalha após batalha, até morrer. E não tem sentido nenhum. Não existe sentido nenhum. É o absurdo. Por isso que correr atrás do vento, o Diogo falou, isso mesmo. O que é o vento? O vento não tem substância. O vento é invisível nesse sentido, né? Ele é um símbolo daquilo que não tem substância. Entendeu? Então você você vai ficar correndo até você morrer. E você nunca vai achar sentido, nunca vai achar algo pelo qual viver, para o qual viver ali. E esse é o âmbito do absurdo. Quando ocorre alguma desgraça, vocês já perceberam que as pessoas ficam desesperadas? Meu Deus, por que o meu filho morreu? Não tem sentido, as pessoas têm crise de fé, né? Ficam revoltadas com Deus, né? Por que Deus levou o meu filho? Tu não vê sentido naquilo, mas não tem sentido mesmo. Não tem sentido, entendeu? Deus vai levar a pessoa na hora que Ele quiser. Tu acha, não, Deus tem muitas coisas ainda para a pessoa, não sei o quê. Tu não sabe disso. Só Deus sabe se Ele tem mesmo. Ele pode não ter nada para a pessoa. Ele pode simplesmente, não, quero que essa pessoa vá hoje. Entendeu? E se você olhar só no nível natural, não vai ter sentido nenhum.
A pessoa estava lá fazendo faculdade, quase tirando o diploma, ou quase entrando, passando no teste da OAB lá, tal, e morre. Com 25 anos. Que sentido teve a vida dele? Nenhum sentido. Agora, se você olhar no âmbito da eternidade, aí você... Perdão. Tem que lembrar de... Pior que meu celular está com delay aqui. Tem que lembrar de colocar no silencioso sempre. Então, no âmbito da eternidade existe sentido. No âmbito do coração da pessoa que acessa a eternidade, na intimidade dela, há sentido. Por quê? Porque essa intimidade, ela transcende a morte. De novo, quando você tiver a experiência disso, você vai notar que você é imortal. Não que necessariamente você vá ressuscitar com Cristo, tá? Porque imortalidade, você pode ser imortal tanto no céu quanto no inferno, tá? Mas você vai notar que, de fato, você é imortal. Você vai perceber que, aos 6 anos de idade, quando você acessou essa dimensão espiritual, você era exatamente o mesmo que aos 30 anos, 40, 50 acessou. A mesma pessoa. Você vai perceber a sua identidade. E se, ao longo de 40 anos, essa pessoa, essa identidade que é você, não mudou nada? Quer dizer o quê? Quer dizer que essa identidade não está sujeita ao tempo. E aquilo que não está sujeito ao tempo pode morrer? Não. Então você vai notar. Isso eu estou falando aqui, e vocês estão entendendo isso porque isso está chegando a vocês numa forma de um discurso coerente, mas não é para ficar nisso. É para vocês perceberem, notarem isso. Com os olhos da cara. Como que vocês fazem isso? Lendo poemas como o do William Wordsworth, meditando e tentando penetrar nos seus corações. E vocês vão perceber que dentro do coração de vocês nunca mudam. É sempre a mesma coisa. Aquela eternidade está dentro de você sempre e nunca muda. E quando você está nessa eternidade, dentro do seu coração, quando você vive desde o seu coração, você é sempre o mesmo ser. E você vai perceber que esse ser que você é, nesse nível, aí a gente entra no autoconhecimento. Ele não tem nenhuma substância que possa se enquadrar, por exemplo, nos parâmetros da psicanálise. Você não tem vícios ou virtudes. Vícios ou virtudes são características da psique natural. Você vai perceber que você não tem temperamento nenhum. Você não é sanguíneo ou colérico. Você vai perceber que você é uma coisa só. Uma força que quer louvar a Deus e que quer existir. Você é júbilo. A tua consistência mais profunda é júbilo por existir. E vontade de louvar a Deus. E vontade de continuar, um desejo, um ardor profundo de continuar avançando na contemplação de Deus e do ser dele. Você é isso. Aí é o autoconhecimento. Quando você perceber que você é isso, aí você vai poder vencer os seus vícios. Tem como você sair da água sem puxar algo, sem se pendurar em algo que não esteja na água? A corda de salvação, né? A tábua de salvação, ou a corda, né? Quando alguém vai resgatar alguém, né, com um helicóptero, né? A corda não está na água, né? Não tem como você se puxar para fora da água sozinho. Né? Da mesma maneira, não tem como você vencer os vícios da sua carne sem um auxílio de algo de cima, do espírito, do mundo do espírito. Se você não tiver esse auxílio, você não vai se puxar da água sozinho. E se você ficar tentando se puxar da água sozinho, você vai passar a vida inteira se decepcionando consigo mesmo. Meu Deus, eu fiz isso de novo. Por que eu sou assim? Por que eu não mudo? Você não muda porque você está tentando se puxar da água sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito, tanto do Espírito Santo, quanto da tua energia espiritual que está dentro de você mesmo, que o Espírito Santo colocou, que Deus colocou dentro de você, quando Ele te criou a imagem e semelhança dele.
Tá? Então, vocês percebam, penetrando no coração de vocês, na intimidade de vocês, vocês vão, primeiro, notar que vocês são imortais. Isso vai gerar uma emoção tão grande em vocês, tão grande, quando, por exemplo, eu notei, né, eu li aquele trecho ali que por um bom tempo era até minha frase lá no Instagram, né, verdades que despertam para morrer jamais. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu chorei muito, 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 muito. Vocês conseguem notar isso? Verdades que despertam para morrer jamais. Essa riqueza espiritual que você tem dentro de você, aquela beleza que você percebeu quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou em qualquer momento da sua vida que você estava em algum lugar e você viu que tinha uma beleza ali que não era da terra, isso está dentro de você, é uma riqueza que você nem começou a explorar ainda e ninguém vai tirar isso de você nunca. Verdades que despertam para morrer jamais. Elas não morrem, nunca. Isso é eterno. Então você vai sentir, quando você perceber isso, você vai sentir uma emoção que é a mais forte que um ser humano pode sentir. Quando você perceber que isso é eterno, essa tua riqueza é eterna. Ela não pode morrer. Ela despertou, você não sabia dela, você não tinha acesso a ela, ela despertou dentro de você, mas ela nunca mais vai morrer. A segunda coisa que vai acontecer é o autoconhecimento. Você vai saber quem você é realmente. Por quê? Porque você vai estar pela primeira vez tomando consciência daquela parte sua do seu ser que não está no meio da turbulência da tempestade, que é só joguete das circunstâncias, para lá e para cá, que é só vítima. Nosso eu natural é só vítima das circunstâncias. A gente não consegue controlar as circunstâncias. De jeito nenhum. A gente consegue exercer um controle muito parcial e relativo sobre as circunstâncias. E temporário. Porque dia menos dia, todos nós aqui vamos estar debaixo da terra. Todos nós aqui um dia vai ter alguém indo lá na tua sepultura. Você vai estar lá debaixo, Luiz, da terra, apodrecendo, vai lá alguém na tua sepultura limpar a tua sepultura. Todos nós aqui, todos nós. Consegue imaginar isso? E o que vai ficar? Se a tua riqueza estiver nessa parte natural, você está ferrado. Mas quando você nota que essas verdades despertam, como diz o William Wordsworth, para jamais morrer, você percebe, cara, aí está a minha vida, o meu coração e meu tesouro. É nisso que eu tenho que me agarrar. O restante não importa. Importa, é importante, mas é muito relativo. A importância de tudo mais. Então, a gente pode comparar também a aquisição desse órgão da felicidade, né, que é o coração. Eu vinha pensando nisso, né, ao paladar. Imaginem que uma pessoa, por algum motivo, esteja impedida de sentir o gosto das coisas. Ela não tenha mais paladar. E ela vai lá e ela reclama da comida. Pô, essa comida tá ruim, falta sal, falta tempero. É justificada a reclamação dela? Não, né? Qual que é o problema ali? É a comida? Qual que é o problema? O paladar. A falta de paladar dele. Esse que é o problema. Então, que a gente, igualmente, né, quando as pessoas querem ser felizes, mas não desenvolvem o seu coração, elas estão tentando sentir o gosto da comida sem ter paladar. Qual que é a solução? Adquirir paladar. Não ficar reclamando da comida. O problema não está no mundo, não está nas circunstâncias. O problema está no seu paladar, na falta de paladar. Cristo fala disso, né? Ele se refere a isso como cegueira espiritual, né? Cego, né? Ou também tem o coração duro, né? Tem diversas menções disso, né, na Bíblia. Então, o problema aí é você adquirir o paladar. Por isso que quando eu vejo alguém, né, que totalmente superficial, tem uma vida totalmente superficial, né? E
tá lá com uma Mercedes, uma BMW, eu tenho pena da pessoa. Eu tenho pena, de fato, eu tenho pena, assim, uma pena muito forte. Porque a pessoa tá com a Mercedes, mas ela não tem paladar para gozar da felicidade, para fruir da felicidade. Ela não conhece o coração dela. Ela vai ficar adquirindo uma coisa após a outra, procurando uma felicidade, mas ela não percebe que o problema não está na comida que está sem tempero, o problema está no paladar dela, ela não tem paladar. E o pior é que os bens terrenos, eles têm um certo prestígio que passam por sabor. Entenderam? Imagine que você, né, voltando à metáfora, né, a pessoa não tem o paladar, mas existe algum tipo de secreção na boca dele que faz ele ter algum simulacro de gosto. Compreendem? Ele não está sentindo gosto mesmo, mas ele tem uma coisa que parece gosto de comida. Então as pessoas que têm os bens materiais, que conseguem comprar, ter apartamento não sei onde, viajar, tudo mais, elas estão numa situação muito pior que a nossa, porque elas se enganam. Elas acham que aquilo lá tem sabor. Elas acham que aquilo é o verdadeiro sabor. Quem não tem tantas essas coisas, eu não me engano, pelo menos. Eu sei que, né, você está menos suscetível a ter essa ilusão. Por isso que Jesus fala que é mais difícil um camelo passar pelo buraco, mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico acha que ele já tem a felicidade. Ele está preso nessa ilusão, ele acha que aquilo que ele tem, a fruição que os bens materiais dão a ele, é o gosto da comida, mas não é o gosto da comida. O gosto da comida é só acessível a quem nasceu do Espírito. Entenderam? Então a pessoa rica, ela está numa situação muito pior que a nossa. Ocorre, porém, que hoje em dia a gente vive, quase todos nós, como ricos, né? Comparado aos padrões de 500 anos atrás, 600 anos atrás. Nenhum senador romano, na época de Cristo, vivia tão bem quanto nós vivemos. Então, quando Jesus falou naquela época, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava se referindo a pessoas muito menos ricas do que nós hoje. Entende a situação na qual a gente está? Então é muito mais... os ricos daquela época, era mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Para nós é mais fácil 50 elefantes entrarem pelo buraco de uma agulha do que a gente entrar no reino dos céus. Por isso que Deus tem levado a gente de maneira tão intensa para a morte. Porque se a gente não morrer para essas coisas aqui, cara, a gente está ferrado. A morte é o quê? Isso aí. Né? Vem principalmente pelo pastor, né? Que ouve a voz de Deus e direciona as pessoas. Né? Então, coloca o... Não. Baixa um pouquinho mais ali, Alan, por favor. Aí. Isso, ó, João 3:8, tá? Agora a gente vai entrar numa segunda parte da aula, tá? Jesus falando para... Não é para Nicodemos aqui, né? João 3 não é Nicodemos, né? Mas enfim, ele está falando. João 3? Claro, Nicodemos não é no... tá, tudo bem. Para mim que Nicodemos era no julgamento de Jesus, mas não é, perdão. Tá, foi um lapso. Eu confundi Nicodemos com Pilatos. O vento sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Em grego... Tá, eu posso falar agora porque eu estou começando a estudar grego, tá? Mas eu não vou ser aqueles cara chato que corrige todo mundo. Não, no grego tá assim, né? Eu conheço as limitações da linguagem, tá? Mas enfim, cumpre a gente notar uma coisa aqui, gente, ó. Quando Jesus fala o vento, aqui ele fala vento, né? Vento. E aqui ele fala espírito. Ele está usando a mesma palavra em grego. Tá? A única diferença é que aqui está pneuma, né? E aqui está pneumatos. Mas é que uma é a palavra no nominativo, outra é a palavra no genitivo, mas é a mesma palavra. Só flexionada diferente, né?
Então vocês percebem que vento e espírito são a mesma palavra? Não são a mesma coisa, mas são a mesma palavra. Cara, o que tem no vento? Jesus está falando ali. Tu não vês, mas tu ouves. Sentido da audição. O vento, quando você sai ali, tá ventando um monte. Tu vê o vento, mas tu não ouve ele sussurrando. Tu ouve. Entendeu? Agora vamos pegar outra coisa. Obrigado, Tadeu. Vamos pegar outra coisa. A música. A música é um fenômeno de que natureza? Essa luz aqui é um fenômeno de que natureza? Natureza ótica, né? É as leis da radiação e da ótica que explicam o que está acontecendo. É um fenômeno óptico. O fenômeno da música é um fenômeno acústico. A física chama de acústica. Exatamente. Vocês já ouviram aquele negócio que não tem... No espaço você não ouve nada? Por que não ouve nada? Porque não tem ar. Perceberam? O que é um fenômeno acústico? O fenômeno acústico, gente, aqui estão as moléculas do ar, certo? Na atmosfera terrestre, que moléculas são essas? Oxigênio, O2, né? Tá? Aqui estão as moléculas do ar. Elas estão lá viajando para lá e para cá, para lá e para cá. O som é quando você bate, quando há alguma perturbação, né? E joga as moléculas para longe, as desloca. Isso é o som. Entenderam? Então, o som nada mais é do que o deslocamento das moléculas de ar. Vento. O que é o deslocamento das moléculas de ar? É o quê? Vento, não é? Tem como deslocar ar sem ser vento? Isso é precisamente o que a gente chama de vento, não é? Então vocês percebem que existe uma intimidade muito próxima, uma familiaridade muito próxima entre o fenômeno da música acústica e o fenômeno do espírito. Não, pelo menos simbolicamente. Simbolicamente. Não é uma mera metáfora, é um símbolo. Mera metáfora é para que você, comparando duas coisas, racionalmente você consiga acessar uma segunda coisa. O símbolo, quando você ouve a música, você está imediatamente, através desse símbolo, você está acessando o mundo do espírito de fato. A música não é o espírito, mas através da música você acessa, ele é um portal para o mundo do espírito de fato. Por isso que o louvor é tão importante, né? Não precisa nem falar. Então ele é um símbolo. Não tem um símbolo pentagrama que as bruxas desenham? Para que é aquele símbolo? Aquilo ali não é uma metáfora, não é um desenho, não é nada, não é uma metáfora, né? Um desenho só. É símbolo no sentido fraco da palavra, né? Sentido comum. O que aquele negócio faz? O pentagrama. Conjura os demônios, não é isso? E conjura de fato. Se a pessoa for uma bruxa de fato, né? Conjura de fato mesmo. Vocês percebem o poder do símbolo? É uma mera metáfora? Como é que o negócio tem poder de conjurar demônios? É porque é um símbolo. O símbolo é um portal. E a música do mesmo jeito. Ela não é um mero símbolo. Ela de fato te coloca na presença do Espírito. Isso, cara, nem precisa ser louvor, pode ser qualquer coisa, qualquer música. Por isso que se você ouvir um funk, você vai ser colocado na presença do espírito de porco, entendeu? Então, eu consigo ver alguma virtude em todos os ritmos e estilos musicais, mas no funk não tem nada. Nada, absolutamente nada. Aquilo lá é assim, se tu juntar 50 leões que estão há 50 dias sem acasalar, entendeu? E colocar eles tudo numa jaula, eles vão começar a urrar, né? A rugir da mesma maneira que vai sair um funk ali, entendeu? Isso é o funk. É um monte de macaco, né? Grunhindo.
Enfim, sem nenhuma conotação racial, tá? Macaco no sentido animal. Mas não tô nem aí. Essa aula não é politicamente correta também. Então, gente, vocês conseguiram perceber a familiaridade, a conaturalidade entre o fenômeno do espírito e da música? Claro que isso daqui não é uma explicação extensa, né? Eu estou só dando umas ideias. Todas as aulas que eu dou aqui, eu jogo um verde para vocês depois fazerem o resto. É só isso. Isso aqui é um seminário mesmo. O que é seminário? Semear. Eu estou jogando sementes. Aí vocês que desenvolvem depois, entendeu? Então, investiguem esse tema aqui, tá? Mas eu acho que já deu para ter uma ideia. Agora, coloca o vídeo lá, sem a música, tá? Então, gente, essa parte aqui da aula é muito importante, tá? Só observem o vídeo que vai passar aqui, tá? Não tem como... Tira da tela inteira, Alan, e baixa um pouquinho. Isso aí. Tá bom. Então, vocês podem ver que é uma paisagem linda, né? Olhem por 10 segundos, fiquem olhando, admirando por 10 segundos. Deixe sua mente viajar para o lugar, evocar lembranças, sentimentos, percepções. Legal, né? Bonito, né? Agora, Alan, pode pôr a música lá junto. Beleza, Alan. Vai parar. Vocês notaram alguma diferença entre o negócio com música e sem música? A música, ela dá outra afeição pro negócio. A coisa se transfigura, né? Isso é uma música que eu escolhi aqui do Beethoven e tudo mais. Vocês podem fazer isso com as músicas que vocês gostam, né? Às vezes a sensibilidade é diferente, mas não tem como fazer algo para agradar todo mundo, né? Mas só para ilustrar, né? Façam isso para vocês verem. A música, gente, ela penetra o negócio e transcende ele. Faz ele transcender. Se transcender, ele transforma, ela transforma. Transfigura é a palavra. Ela transfigura as coisas. Por quê? Porque ela é como um espírito. Ela penetrou a paisagem e o transfigurou. E é disso que eu falo, gente, quando eu estou falando de vocês encontrarem o coração de vocês. Na lembrança de vocês, na memória de vocês. Vão passando, vocês vão ficar passando memórias e coisas que estão dentro de vocês, que é só imagem, não tem música, não tem espírito. Mas daqui a pouco você vai ver uma que, meu Deus, isso aqui tem espírito. E daí se detém ali. E tente lembrar aquilo que você viu ali, aquilo que tente tirar dali o que há de espiritual. E você vai ver que não vai acabar mais. Aí você vai começar a perceber a ligação daquele momento com outros da sua vida. Aí você vai perceber o teu eu imortal e quem você verdadeiramente é. Isso é o princípio do autoconhecimento. Quando você tiver adquirido essa força, quando vocês começarem a adquirir essa força, aí eu vou começar também a trazer alguns vícios que a gente pode corrigir. A gente meditar acerca de alguns vícios e tudo mais. Como eu falei aqui no ano passado, né, o ciclo do amor próprio, né, vocês lembram, né? Tem 900 daqueles. Entendeu? Só que não adianta a gente ficar falando de vícios, sem a gente antes adquirir a força para vencê-los. O auxílio do Espírito. O Espírito Santo está para nos auxiliar, mas se a gente for carnal em tudo que a gente faz, o que o Espírito Santo vai poder fazer é limitado.
Entenderam? Então, só para encerrar. Uma explicação um pouquinho filosófica aqui, gente, tá? Para fundamentar o que eu estou falando. O que é esse mundo espiritual? O ser, quando ele é transfigurado pelo Espírito, pela música, o que é isso? O que está acontecendo ali? O que explica esse fenômeno esquisito? Tá? Denick. Então, o que está acontecendo ali? Tá? Vamos pegar um exemplo. Agora sim é uma metáfora, tá? Não é um símbolo. Tá? Ninguém vai começar a ter experiência espiritual por causa desse desenho aqui, até porque está muito mal feito. Ai, Jesus. Tá. Imaginem um círculo. Imaginem que isso seja um círculo, tá? Círculo. Sabe o que é um círculo, né? Não? Um círculo, como que ele é construído? A explicação de uma figura geométrica é idêntico à forma como ela é construída. O que é um círculo? É respondido pela pergunta, como um círculo é construído? Como que o círculo é construído? Você coloca um ponto, por definição esse ponto não ocupa nada no espaço, e você vai traçar omnidirecionalmente, em todas as direções, retas que são iguais, de igual distância. Se você fizer isso em todas as direções, você vai obter um círculo. Quer dizer, todos os pontos da circunferência têm a mesma distância em relação ao centro. Isso é um círculo. Tá? Então, o que acontece? Imagine que esse ângulo aqui seja 90 graus. Quantos graus tem o círculo? 360 graus. Isso aí. Se você girar 360 graus, você fez um círculo. Tá? Então, 1/4 dessa circunferência aqui é 90 graus, né? É 1/4. 360 dividido por 4 é 90. Tá? Então, imagine que esse círculo aqui, ele tenha 40 quilômetros. Ou seja, imagine que você tenha caminhado em círculo durante 40 quilômetros, certo? Imagine, você vai lá e caminha. Caminhou 40 quilômetros. Tá? Caminhou 40 quilômetros. Agora, então, se esse daqui tem 40 quilômetros, quanto tem esse arco aqui? 10, isso aí. 90 dividido por 360 é igual a x, 40 por x, certo? 90 graus está para o todo, essa parte está para o todo, como 40, né, que é o toda a distância, está para x. Né? Então, é 10. Né? Desse para esse, esse daqui é 4 vezes maior que esse daqui tem que ser 4 vezes maior que esse. Menor, né? 10 é 4 vezes menor que 40. Então, esse daqui tem 10 km. Mas é 90 graus. Agora, então, se você andou 40 km, você pegar e olhar 90 graus, você vai ter virado 10 km. Agora, imagine que esse daqui tenha 600 vai ser difícil. Vou botar 600, dane-se. 600 km, tá? Você vai e anda agora 600 km em círculo. Está até cansado. Né? Quase morreu do coração. Quanto que vai ter 90 graus? 1/4. 150. Isso aí. 150 km. Mas isso daqui ainda não é 90 graus? Agora, se a Terra não é assim, gente. Não exatamente assim, mas ela é um círculo, mais ou menos um círculo, né? Superfície da Terra. Se eu tô aqui, ó, eu tô aqui na Terra, tá? Eu tô aqui na Terra. Se eu com o meu dedo assim, eu fizer um pequeno ângulo, tá? Eu faço um arco assim, ó, com a caneta assim. Imagine, um arco assim. Imagine que ele tenha 0,0000001 graus da circunferência total da Terra, tá? Na superfície, ele vai ter 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros é o tamanho da Terra, vocês sabem, né? 40 mil km. É a circunferência da Terra.
Tá? Então imagine que ele seja 0,00001 graus. Por quê? 360 graus é a Terra inteira, certo? 0,00001 lá, sei lá quanto, é esse tantinho que eu fiz aqui. Entenderam? Esse tantinho que eu fiz aqui vai ser 0,00001. Nessa, se a gente fizer essa regra aqui de 3, né? Vai chegar lá, sei lá, né? Vai chegar, aliás, tem que chegar, sei lá, 15 centímetros, 30 centímetros. Imagine que, né? Esse tanto que eu faço aqui tem 15 centímetros, 30 centímetros, sei lá, 30 centímetros. Agora, se eu subir, sei lá, a Lua, 400 mil quilômetros da Terra, se eu subir até a Lua, 400 mil quilômetros, 0,001 de ângulo que eu fiz aqui, vai ser 30 centímetros? Não, vai ser gigantemente mais, muito mais. Entenderam o fenômeno? Um pequeno ângulo que você mude na Terra, se você expandir a distância, vai ser assim, entre galáxias. Vai ser distâncias entre galáxias. Vocês entenderam o fenômeno? Quanto mais você sobe, mais amplo fica. Entenderam o fenômeno? Tá. Então, agora vamos pegar, depois dessa pequena explicação geométrica, agora imaginem, tá? As coisas na Terra. Certo? As coisas naturais. A Mercedes, qualquer coisa, né? Um tigre, uma pessoa, qualquer coisa. Tudo que é natural, tudo que existe na Terra, certo? Tudo que é natural, tá? O ser que eles têm natural, ó, vamos pegar aqui a dimensão horizontal e a dimensão vertical, certo? A dimensão horizontal é aquilo que fica na Terra, certo? Se eu me mover horizontalmente, eu vou estar andando pela superfície da Terra. Eu vou sair da Terra? Não, tá. Se eu me mover verticalmente, aí eu vou sair da Terra. Então, enquanto eu estou me movendo horizontalmente, eu estou só encontrando coisas que são da Terra. Então, se eu me mover horizontalmente na Terra, isso daqui é um símbolo, tá? Isso daqui já não é mais metáfora, tá? Isso daqui é simbolismo natural. O que a natureza nos diz, tá? Não está lá que a divindade e os atributos de Deus estão claramente manifestados nas coisas criadas. Então, vamos ver uma das coisas aqui, tá? Ó, se a gente se mover horizontalmente na superfície da Terra, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar Mercedes, você vai encontrar tigres, você vai encontrar baleias, você vai encontrar o Lula, você vai encontrar o Trump, você vai encontrar mar, você vai encontrar tudo isso. Você pode, né, subir também um pouco, sei lá, ir para uma montanha, alguma coisa assim, entendeu? Mas ainda está na Terra, certo? Para todos os propósitos práticos ainda é horizontal. Agora, se você subir, então tudo aquilo que você encontra na Terra, gente, tá? O tigre, né? Vamos pegar um exemplo do tigre, tá? Não sei por que me veio na cabeça, tá? Imagine que isso aqui seja o tigre, tá? O tigre. Ele tem um ser horizontal, certo? Só que as coisas todas não têm a sua raiz em Deus, no ser, no infinito. Então, gente, ele não tem só uma dimensão horizontal, ele tem uma dimensão vertical também. Que parte da natureza e vai dar lá no infinito, até o infinito. Porque ele toma raiz no infinito, não toma? Entenderam? Então, o tigre, ele tem qualquer coisa, não só o tigre, uma paisagem, como a gente viu ali. Vamos pegar aquela paisagem, não mais um tigre, tá? Aquela paisagem que a gente viu. Ela tem um ser natural. Você jogou espírito ali, o que está aparecendo? Você subiu verticalmente, está um pouco mais próximo do infinito. Quando a gente jogou a música ali, está um pouco mais próximo do infinito. É o mesmo ser, é a mesma paisagem, só que a gente acessou uma... Como é que a gente conseguiria perceber algo espiritual na paisagem se não estivesse nela? Entenderam? Está na paisagem, está na coisa. Então, no próprio ser daquela paisagem, existe uma dimensão vertical, que vai terminar em Deus. Tá?
Se através da música ali a gente enxergasse a raiz em Deus, no infinito, daquela paisagem, estava todo mundo morto aqui. A gente viu só um pouquinho, a gente subiu só uns 10 metros da Terra. Às vezes você vai subir 10 metros, às vezes você vai subir 30 metros, às vezes você vai subir, entendeu? Por isso que eu falei, essas experiências elas variam de intensidade. Tá? Só que o fim delas é o infinito. E o que acontece naquele fenômeno? Quanto mais para cima você vai, mais amplo é. Lembra que eu falei? Quanto mais você sobe, mais o ser se amplia. E vai terminar onde? No infinito. Não tem fim. Então, quando você percebe, quando você começa a desfrutar de algo espiritual, você vai notar isso. Você vai notar que a coisa, o potencial de você desfrutar daquela coisa aumenta horizontalmente, fica mais variado, e você vai perceber que para cima é infinito em glória também. Aí você está começando a entender o que é a felicidade humana. Adão, ele estava no paraíso terrestre, certo? No paraíso terrestre, todas as coisas estavam transparentes para ele. Ele enxergava imediatamente toda a dimensão horizontal delas, mas ele também enxergava toda a dimensão vertical. Entenderam? Por isso que vocês já viram testemunho de quem já teve visão do céu, já foi para o céu? O que eles relatam? Não, indescritíveis. As coisas têm uma beleza indescritível. Qualquer coisinha, planta, né, eu lembro do testemunho do Henry Groover, né? Ele disse que ele parou diante de uma planta e chorava, de alegria e júbilo. Por quê? Porque ele estava vendo a planta em toda a sua dimensão vertical até terminar no infinito. Entenderam? Isso é o paraíso. E é para isso que a gente foi chamado a viver aqui na Terra. Você vai estar lá tomando seu café, se você for espiritual, você vai perceber o potencial de fruição que você tem no café é infinito. Horizontalmente e verticalmente. Então, aquele culto do partir do pão, Dani, foi aquele culto do partir do pão que o Senhor vai nos revelando, tá ligado com isso, né? É uma altura que nós vamos alcançando do infinito, né? Na ótica do partir do pão, né? Percebendo o simples partir do pão. Foi uma hora em que eu fiquei falando coisas mais profundas e mais profundas e mais profundas. Se a gente começar a coadunar as explicações aqui, vai dar sempre no mesmo. Vai ser, porque elas são a verdade, né? São verdade. Então, a verdade, uma verdade que foi falada pelo Diogo, uma verdade que foi falada por mim, vão ter alguma ligação natural, alguma articulação natural entre elas, porque são a verdade. Se fosse mentira, não. A gente teria que criar, em algum lugar... A mentira não tem perna curta, que falam, né? Por quê? Porque chega um momento que não tem mais como associar, né? Não tem mais como articular a mentira com a realidade. Né? Mas quando as duas coisas são realidade, elas vão se harmonizar naturalmente. Então, vocês perceberam esse fenômeno aqui que acontece? Então, o que é essa dimensão vertical, gente? Essa dimensão vertical, gente, é o coração. Você não consegue acessar essa dimensão vertical sem o teu coração, sem o teu espírito. E é isso que eu peço para vocês fazerem na lembrança de vocês, na reflexão, na meditação de vocês. Tentem se lembrar das lembranças de vocês que são horizontais, são coisas terrenas. Mas daqui a pouco você vai perceber, cara, tem alguma coisa nessa lembrança aqui que não é da Terra. O que aconteceu? Você percebeu algo que está no mundo do espírito, está na dimensão vertical. Aí, por isso que eu falo, se você começar a acessar isso, não vai acabar nunca mais. Onde que está o fim do universo? Se eu começar a subir aqui. Meu filho não. Onde? Meu filho não basta. Isso não é uma resposta cientificamente válida. Pior que os cientistas não têm nenhuma resposta melhor do que uma versão mais sofisticada do ai meu filho, entendeu? Verdade. Onde que acaba? Não acaba. Compreendem? Não acaba. É infinito. Exatamente. Tudo é infinito. Porque tudo que existe tem a sua raiz no infinito.
E você vai perceber que, eu coloquei aqui antes, ó, na medida em que você subir, a coisa vai ser cada vez mais pura, mais bela, mais gloriosa. Por quê? Porque ela está se aproximando da glória de Deus, da infinitude de Deus. E quando que você vai chegar na infinitude de Deus? Nunca. Jamais. A gente vai viver 200 bilhões de eternidades e não vai chegar nunca. Porque Deus é infinito. Entenderam? Então a felicidade é isso. Por isso que quando tu vê uma pessoa lá assim na Mercedes ali, cara, é risível. Se a pessoa é espiritual, beleza, legal. Tu vai desfrutar da Mercedes como alguém espiritual. Você vai perceber a dimensão vertical, beleza. Uma coisa não exclui a outra. Mas geralmente as pessoas que têm Mercedes são muito ricas, geralmente, né? Geralmente tem muitas pessoas sim que são muito ricas, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu conheço alguns, são muito ricos e são homens espirituais, assim, que eu tenho que aprender com eles, entendeu? Eu conheço um cidadão chamado Steve Coyle, né? Nos Estados Unidos, ele trabalha com mineração, né? Ele tem tudo. Você imagine um homem rico nos Estados Unidos, né? O cara tem tudo, né? Tem tudo. E ele é um cara que jejua e ora 1000 vezes mais que eu, entendeu? Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Porém, a tendência natural é as pessoas que buscam essas coisas mais materiais, elas são cegas espiritualmente. Elas não têm, voltando àquela metáfora, elas não têm paladar. A pessoa, eu olho assim, eu vejo lá a pessoa querendo ser feliz. Tô de Mercedes aqui, pô, eu sou o cara, né? Olha como eu sou. Cara, eu vejo a pessoa, o esforço que a pessoa faz para ser feliz, mas ela não consegue porque ela não tem paladar. Então, eu não consigo senão ter pena da pessoa. Não tem outra reação possível. Tu vê o coitado querendo saborear a comida, mas ele não tem paladar. Entenderam? Então, que a gente aprenda a adquirir o paladar. Mas para isso, leiam de novo o texto do William Wordsworth, tá? E vocês vão começar a perceber. E tentem se lembrar desses momentos. Utilizem-se das músicas que vocês mais gostam. Utilizem-se disso. Nos momentos ali que precedem, né? A oração de vocês, o momento que vocês estão fazendo devocional, alguma coisa assim, né? Lembrem-se dessas coisas. Coloca uma música que você gosta muito. Fala, Nick. Sim, Upton. Sim, é muito bonito. Eu conheço. Conheço, aham. Uhum. Uhum. Sim. É. Então, só para constar aqui no áudio, né? O Nicolas falou que ele teve uma experiência semelhante à que eu vinha descrevendo aqui na aula, né? Com a música do Jason Upton, né? Que trouxe memórias dos primeiros anos de convertido dele e tudo mais, né? Então é exatamente isso. Só que ainda é o início isso. Se você começar a adquirir o olhar penetrante para penetrar nessas coisas, você vai perceber muito mais coisas. E você vai perceber que a vida só existe ali, Nicolas. Só existe vida nesses momentos. Ó. Fora disso não existe nada. 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 É vento. A substância da felicidade da vida, o néctar que a gente pode, do qual a gente pode provar realmente, é isso. É o verdadeiro gosto, o tempero das coisas. Tá certo? Então é isso aí por hoje. Vou fazer 10 minutos de intervalo.